Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que o tempo está correndo já, gente. Gostaria de apresentar para vocês o pregador da noite, é o Damasceno, esse aqui que vocês estão vendo mesmo. Podem abrir suas Bíblias em Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Esdras 4. Livro de Esdras, capítulo 4. Quem já achou aí, fala amém. Vamos lá então. Está aqui no telão. Está escrito assim, no versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos ao vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Agora você pula lá para o versículo 24, do capítulo 4 mesmo. Versículo 24 vai estar escrito assim, ó. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Amém? Pode se sentar e falar assim, misericórdia. Então o que nós acabamos de ler aqui? A gente acabou de ler uma passagem de um tempo onde tinha um povo construindo um templo, e o templo era para Deus. E aí chegou um ponto que o último versículo que a gente leu aqui foi que a construção parou. Entendeu? Então imagine a gente aqui construindo essa igreja, imagine se tivesse parado na metade do negócio. Imagina porcelanato só daqui para cá e aqui o chão antigo. Eu acho que tem uma concorrência para ficar nesse lado aqui, porque se cair machuca menos, dá para você ajoelhar mais tranquilo. Mas o que está acontecendo aqui? Esse povo que estava construindo o templo, eles têm algumas características que a gente tem que pontuar hoje. Que é o seguinte, o versículo 1 do capítulo 4 vai falar assim, que os adversários de Judá, eles ouviram. E o que eles ouviram? Se você voltar nos últimos versículos do capítulo 3, vai falar assim que esse povo, eles começaram a fazer o fundamento do templo que eles estavam construindo. Então, quando eles começaram e lançaram os fundamentos, eles falaram assim, agora a gente vai construir de verdade. Então, eles começaram a gritar, a comemorar. Tinham outros que estavam chorando de desespero, porque eles lembravam do primeiro templo ainda. E aí tinha um povo que estava comemorando aqui, nós voltamos a construir, nós vamos construir o templo e agora a gente vai terminar. A gente não vai deixar pela metade. Então, os adversários do povo de Judá ouviu essa festa toda. Então, quando a gente se reúne aqui, quando a gente juntou para fazer esse Aviva Jovem, para fazer esse evento, o barulho que a gente faz aqui, os frutos que vão sair daqui, você pode ter certeza que os inimigos da igreja, eles vão ouvir isso. E eles vão ficar desesperados. Por quê? Porque eles vão saber que tem um povo construindo. Tem um povo que voltou a construir. E esse povo não é qualquer povo. Por quê? Porque vai falar assim, ó, que esse povo, eles voltaram do cativeiro. Então entenda que quem está no cativeiro, ele não está fazendo aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele não pode fazer aquilo que ele quer. Então, por mais que a gente talvez queria construir algumas coisas, a gente sentia aquela sensação de eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu não posso, o que eu tenho que fazer para romper? Então esse povo, ele volta do cativeiro, mas ele não volta para chorar, ele não volta para falar, nossa, eu perdi tempo. Esse povo volta para trabalhar. Esse povo volta para construir alguma coisa. Então, quando a gente se junta aqui, nesse evento, quando a gente se juntou em todos os cultos, quando a gente voltou dessa parte de isolamento social que a gente estava nos cultos online, a gente se juntou com um propósito.
A gente não veio aqui só para ser mais um rolê de final de semana. A gente não veio aqui para ser um rolê de durante a semana à noite. A gente veio com um propósito de estar aqui. Então entenda que por você ter passado por aquela porta, nós já estamos contando com você para esse propósito. Por quê? Porque independente de onde você saiu, de como você estava, porque esse povo aqui ele estava preso. Então entenda que um povo que está preso, eles estão numa situação muito ruim. Mas qual que é o interessante disso tudo? O fato deles estarem presos antes não impediu eles de chegarem e construírem o templo depois. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você aqui nessa noite é que não se prenda àquilo que aconteceu. Tem um templo, tem coisas que nós temos que construir em Deus e que o tempo é agora, ainda dá tempo. Não passou a época, não passou o período, pelo contrário, nós estamos no tempo de construir. Então você não pode fazer o quê? Você não pode ficar para trás. Você não vai poder voltar e parecer que você não voltou. Entendeu? Nós não estamos aqui no culto online que você podia dar o like ou dislike lá. Não tem esse botãozinho aqui mais. É que agora é o seguinte, o botão é aqui. Eu vou construir ou eu não vou construir. Por quê? Porque o povo que não estava construindo ouviu aquilo e ficou desesperado. Nós vamos falar assim, o que a gente vai fazer para parar esse povo? O que a gente vai fazer agora que a igreja parece que está crescendo mais do que nunca? O que eu vou fazer agora que parece que esses jovens que estão ali estão recebendo vida? O que eu vou fazer agora que parece que esse povo aí estão comemorando alguma vitória? O que eu vou fazer agora para parar e para derrubar de novo? E aí eles têm uma ideia, eles vão falar assim, eu vou entrar no meio deles e vou bagunçar o negócio. Então eles vão chegar com um convite super amigável e vai falar assim, que eu estou vendo que vocês estão construindo o templo, vocês estão comemorando, e eu quero, me ajuda, deixa eu deixar construir com vocês aí. Deixa eu participar disso aí que está acontecendo. E no primeiro momento, quem não quer ser ajudado? Quem não quer estar trabalhando e vendo aquele tanto de gente ajudando você ali? Tem aquela famosa frase, quanto mais melhor. E vem, quanto mais braços aqui, tá tranquilo, vamos lá. Mas o povo de Judá, eles voltaram do cativeiro com a mente livre. Eles não estavam com a mente lá atrás antes. Então o que eles entenderam? Eles entenderam que esse povo que estava comemorando quando eles estavam presos, não podia participar desse momento que eles iam viver agora. Então você vai ter que tomar as decisões pontuais. Por quê? Porque nós vamos construir. Nós vamos construir, independente do que acontecer, nós vamos construir, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos crescer, nós vamos ganhar almas. Mas aqui, vai ter umas coisas que você estava vivendo antes que você não vai poder viver mais. Isso aí não vai poder participar da construção. Não dá para voltar e ficar do mesmo jeito. Não dá para continuar com os mesmos hábitos, não dá para continuar com aquele tanto de coisa que você estava vivendo e que não tinha nada a ver com Deus. Por quê? Porque se você continuar assim, vai chegar um ponto em que você vai bagunçar aquilo que os outros estão construindo. E a pior coisa que tem, eu estava conversando isso, ontem, a pior coisa que tem, imagina, você está querendo, você está ali no meio de todo mundo que está dando fruto, mas você não está produzindo nada. Não está mudando nada, não está resolvendo nada. E aí hoje, nesse congresso, a gente para e faz a reflexão assim, peraí, o que aqui que está mais atrapalhando na minha vida do que está me ajudando? O que eu tenho feito que está mais me agradando, tá mais agradando a mim do que agradando a Deus? Peraí, qual que vai ser o meu posicionamento diante de uma igreja que está falando que vai ganhar almas? Qual vai ser meu posicionamento diante de uma igreja que quer conquistar não só o bairro Europa, mas Brasil, as nações? Qual que é um posicionamento meu diante de uma igreja que está contando comigo para construir? Então, quando você pega Esdras, isso aqui está falando da gente. E eu não estou falando de construção aqui do templo físico. Eu estou falando da construção que está acontecendo dentro de nós. Por quê? Porque você pode até não ter despertado ainda, mas Deus está fazendo muitas coisas nesses dias. Deus tem revirado a gente nesses dias bastante. Por quê? Porque tem trabalho pela frente. Tem coisas a serem feitas, tem metas a serem conquistadas. Mas qual que é o problema disso tudo? Por quê? Porque esse povo que foi rejeitado e falou assim que você não vai trabalhar, vocês não vão trabalhar no nosso meio. Eles falaram que estavam adorando igual a eles, estavam sacrificando igual a eles. Mas no fundo, esse povo conseguiu fazer o que eles queriam. O que eles queriam? Parar a construção do templo. Então no versículo 24, aqui o versículo 24 é um versículo muito triste, por quê? Porque os adversários do povo de Judá, mesmo não entrando no meio para bagunçar, de fora eles conseguiram destruir aquilo que estava sendo construído. E eu fico pensando assim, o que está nos influenciando de fora
que está te fazendo deixar de seguir a Deus? O que está acontecendo tanto lá fora que está sendo mais atrativo do que aquilo que Deus tem para você? O que tem mais valor do que a presença de Deus para sua vida? Por quê? Porque você vai ter que aprender a valorizar estar na presença de Deus. Quando você valoriza isso, você para de bater cabeça com tanto de coisa. Por quê? Porque você não quer saber assim, o dia do culto, você não quer saber um dia do evento, você quer estar na presença de Deus todo dia. Por quê? Porque você valoriza aquilo. Porque você pode até não estar valorizando esse momento, você pode não estar valorizando as palavras que foram ministradas, você não pode estar valorizando a oportunidade que é estar aqui hoje. Mas você pode ter certeza que tem um povo aí, uns adversários, umas coisas, uns demônios aí que estão loucos por você estar aqui. Tem uns negócios acontecendo aí fora que você não tem ideia, que está impedindo até alguns de chegar até aqui. Mas às vezes você chega aqui e o que você faz? É mais um culto. Mais um momento. Uma hora acontece, uma hora Deus muda, uma hora o templo acaba de se construir sozinho e eu fico prontinho. Só que não é assim. Tem um pessoal que está ouvindo o barulho das ferramentas. Por quê? Porque tem gente trabalhando. Agora, aquilo que Deus está fazendo dentro de você, você vai ter que aprender a vigiar, porque senão você vai perder isso tudo. Agora, olha que interessante, quando a gente começa no capítulo 5 de Esdras, ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim que 2 profetas profetizaram para os líderes da construção. E aí, quando eles profetizaram para os líderes da construção, aquele povo, eles tomaram uma decisão assim, vamos dizer até assim, louca. Por quê? Porque o povo, eles levaram uma carta para o rei para impedir a construção do templo. Então, eles pararam a obra. E aí, esse povo, quando eles escutaram a profecia, eles falaram assim, aqui, nós vamos construir. E aí eu vejo um povo assim, sabe, que voltou com uma fome de construir, uma fome de fazer, uma fome de participar, sabe? E eu falo assim, esse povo aí, eu acho que eles escutaram a profecia. Esse povo aí, eu acho que eles escutaram a voz de Deus falando assim, aqui, é um tempo de construir, é um tempo novo que eu estou dando para vocês, não é a mesmice, não é a mesma coisa, não é o mesmo momento, isso aqui é um tempo novo para construir. E qual que é o perigo disso tudo? Porque a gente ouviu muitas palavras de Deus esses dias, eu tenho certeza que todos que estão aqui escutaram Deus direcionando você a fazer algo. Mas o problema mesmo é quando Deus fala e você não faz nada. Porque os líderes, eles escutaram a profecia. Agora imagine se eles ficassem de braço cruzado, esperando o templo se construir sozinho. Imagine se você sentar nessa cadeira, participar de todos os cultos, todos os eventos, dar like, compartilhar e mandar link, não sei o quê, mas você não fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. Imagina todos os cultos você vir e Deus bater na mesma tecla com você porque você não deu um passo de fé. Imagina a voz de Deus está falando, está gritando, está audivelmente para você entender tudo aquilo que você tem que fazer, mas você não consegue sair do lugar. Então esse povo, independente que tinha adversário que estava querendo matar eles, independente que tinha um povo que não estava querendo construir, aqui, eu vou falar para vocês que eu estou nesses líderes aqui, ó. Aqui, Deus falou e eu vou, pronto. Agora e você? Deus está falando, Deus falou, e o que você vai fazer com isso que Deus falou? Porque às vezes você não entende o que é um sentido de uma profecia, mas profecia é Deus falando diretamente com o homem. Então, quando a voz de Deus vem, ela não vem só para você contar para todo mundo que ouviu a Deus. Quando a voz de Deus vem, ela não vem só para te confortar. Ela vem para te dar um destino, ela vem para te dar uma direção. E aqui, eu já esperei alguns dias Deus falar para mim assim, aqui filho, dorme até meio-dia aí que tá tranquilo, tá suave. Mas Deus nunca falou isso comigo, cara. Eu já esperei Deus falar assim, aqui filho, você já tá top, já tá tranquilo. Só mantém o nível aí, mas que não escutei também, não. Por quê? Porque tem um reino a ser construído. Mas esse reino, ele precisa o quê? De pessoas igual o povo de Judá. Que se levantaram num tempo em que muitos não queriam. Em que muitos tentaram impedir. Mas eles foram e construíram. E construíram por quê? Porque já tinha uma palavra de Deus em cima daquilo que deveria ser feito. Então, o meu tempo está acabando. Mas o livro de Esdras, ele vai
trazer uma coisa por quê? Porque no versículo 4 do capítulo 5, ele vai perguntar, o pessoal que se levantou no início, eles vão se levantar novamente. Eles vão falar assim aqui, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo. Está errado. Está errado você ir para a igreja porque vai que você é contaminado. Tá errado você ir para a igreja, está errado você fazer isso, você estava gostando tanto daquilo que você estava fazendo. Que negócio é esse aí que você está arrumando? Mas qual que é o chique de tudo? Você aprender a dar um não que o inferno precisa ouvir. Entendeu? Então, que independente se seu namorado, sua namorada, não, meu namorado não é crente, então acho que eu não vou ser não. Aqui, é o momento de você falar assim, aqui, ou endemoniado, ou você se converte, ou então você está sem eu, pronto. Porque você vai ter que tomar decisões que muitos não vão querer tomar. Você vai ter que botar a cara a tapa, por quê? Porque o pessoal que se levantou, e eles estavam com uma ordem de um rei, eles se levantaram e falaram assim, qual que é o nome de quem está construindo de novo? Agora, não precisa me responder essa pergunta não, mas imagina, se alguém chegasse aqui e falava assim, aqui, quem são os crentes da Portais Eternos que estão querendo fazer o reino de Deus se manifestar na terra? Você poderia gritar seu nome, ou você ia falar assim, ué, mas eu achei que eu não tinha que fazer nada não? Ah não, é que eu estava meio com medo. Ah não, é que eu estava meio na minha, esperando o tempo certo. Cara, você tem que pensar o seguinte, a partir do momento que você pisou dentro de uma igreja, aqui tem serviço para ser feito. E o serviço não é só de quem está aqui, aqui o serviço é seu. Tem uma parcela de serviço, de contribuição no reino, que é sua responsabilidade fazer isso. Agora eu fico pensando, se você está pronto para falar assim, aqui, quando perguntarem quem está fazendo, quem está contribuindo, quem está construindo, você gritar o seu nome e falar assim, eu. Ou você vai ter aquele espírito que Deus falou que não é o nosso, que é o espírito de covardia, e vai falar assim, aqui é demônio, pastor Watson. Não é eu não, que não é eu. Eu lembro quando eu era mais menino assim, eu só queria assumir as coisas que deram certas, entendeu? Então se arrebentava alguma coisa, eu falava assim, pô, velho, não, foi eu que fiz e tal. Agora se desse problema, o último era eu da fila. Mas foi fulano, tava comigo. Tá? Quem nunca fez isso aqui na escola? Aqui, eu tava errado, mas ele tava comigo. Ele aqui participou também. O irmão que fala com o outro aqui, mãe, eu fiz isso, mas meu irmão também tava. Só para ver aqui, ó, o coro compartilhado. Agora eu fico pensando o dia que nós nos tornarmos a igreja que vai compartilhar o coro se necessário, mas não vai deixar de fazer aquilo que Deus está falando para a gente fazer. Eu sinto no meu espírito, sabe, de cada um aqui, poder dizer o nome dele quando perguntarem assim, ó, quem está naquela igreja construindo? Você ter o prazer de gritar assim, ó, eu! Imagine, Vinícius, te perguntarem assim aqui, quem é aquele povo que tá fazendo aquela bagunça lá na igreja, que está gritando, que está arrebentando os planos do inferno, aquele povo que está ganhando alma, você falar assim, aqui, eu sou um deles. Tem um tanto lá, mas eu sou um deles, eu estou nesse meio aí. O dia que você comprar a briga da igreja e falar assim que eu vou crescer junto com essa igreja, por quê? Porque eu entendo que Deus me colocou lá para construir. Meu tempo já até acabou, mas eu gostaria de fazer um convite. E esse convite é bem pessoal, cara. Pode até fechar seus olhos, apagar as luzes. Mas eu vou te fazer uma única convocação. Por quê? Porque eu vou te convidar para fazer uma oração aqui nessa noite. Mas antes eu vou te fazer o desafio. Se você é um desses que entrou aqui e que entende que quer fazer parte daquilo que está acontecendo, eu vou pedir para você, com seus olhos fechados, você só se levante da sua cadeira. Não se levante porque alguém do lado levantou, porque alguém na frente, até porque você tem que estar de olho fechado, você não pode estar nem vendo. Mas eu queria que você, pessoalmente, agora firmasse um compromisso. Independente do que você passou, independente se você estava preso, se você estava no cativeiro, independente se você estava destruído aqui, Deus, Ele acredita que você tem capacidade para construir. Como é que você sabe disso? Porque você está aqui hoje. É que se Deus não tivesse mais nada para fazer na sua vida, você pode ter certeza que você já tinha morrido já. Você já tinha ficado para trás e não tinha acontecido mais nada na sua vida, já tinha cumprido o seu tempo. Agora você, que quer fazer parte disso que nós estamos construindo,
Você que quer, sabe, fazer parte do reino, você que quer gritar o seu nome e falar assim: eu estou participando, eu sobrevivi com um propósito, e esse propósito é de construir. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, com os olhos fechados. Não porque alguém levantou, mas porque você vai firmar o compromisso com você, de você ser um construtor disso. Eu queria dizer mais uma vez que Deus tem um propósito em te trazer aqui. Não é à toa, não é em vão. Talvez você entrou aqui até duvidando se realmente tinha lugar no reino para você, se tinha lugar na igreja. E aí Deus vem com essa palavra e fala assim aqui: tem um povo que estava preso e que construiu. Tem um povo que parou de construir, mas voltou a construir. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus falando: construa novamente. Porque o que você está fazendo não é para você, não é para o pastor, não é para o seu pai, não é para o seu patrão. O que você está fazendo é para Deus. Então eu queria te fazer esse convite de firmarmos essa aliança com Deus aqui hoje. E essa aliança é uma aliança de que custe o que custar, doa o que doer. Nós vamos tomar nossas pancadas, mas nós vamos crescer. Crescer como a gente nunca cresceu antes. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora e repetisse essa oração junto comigo. Meu Deus, eu estou aqui. Eu entendi, Deus, que tem um lugar para mim no reino. Deus, por mais que eu esteja destruído, por mais que eu estivesse preso, eu estou aqui agora. Eu peço ao Senhor, Deus, que as palavras que o Senhor falou comigo, aquilo que o Senhor já falou comigo antes, que eu não consegui fazer, eu peço ao Senhor, para o Senhor me deixar pronto, Deus, para enfrentar tudo que me derrotou e me fazer vencer novamente. Eu peço ao Senhor, Deus, por uma unção que vai me fazer romper, Deus, que vai me fazer crescer, que vai me fazer trazer o reino dos céus na terra. Eu me alisto agora, Deus, como parte do exército dos construtores. Custe o que custar, doa o que doer, conta comigo, Deus. Eu agradeço ao Senhor por esse convite do céu, de participar de algo que é muito maior que o meu interesse. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor nesse lugar aí.